Tema 1. Apostila 4. Níveis de organização da vida. O termo biodiversidade ou diversidade biológica descreve a riqueza e a variedade do mundo natural. É o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região. Medir a biodiversidade já é por si um enorme desafio. Se considerarmos apenas a riqueza de espécies, estimativas indicam a existência de 500 mil a 100 milhões delas, sendo a maioria ainda não descoberta nem catalogada. Essas informações coletadas pelos cientistas ajudam a compor as coleções biológicas. Coleções biológicas. O Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira define as coleções biológicas como um conjunto de organismos fósseis ou atuais, podendo ser exemplares completos ou somente parte deles, devidamente preservados e catalogados com a finalidade de estudos didáticos científicos. Essas coleções fornecem informações para o local de origem, a coleta e a identificação de cada organismo. A classificação dos seres vivos ocorre através de critérios com base em suas características. Por exemplo, separam as características comuns com as específicas, agrupando-os. Por exemplo, as plantas estão classificadas em grupos, com sementes, sem sementes, com flores, sem flores, com frutos e sem frutos. Outro exemplo, algumas bactérias são separadas pela forma como cada grupo obtém energia. Na tentativa de organizar as informações sobre a vida, parte-se de grupos formados por vários indivíduos e os agrupamentos subsequentes levam à formação de grupos cada vez menores. A importância da classificação dos seres vivos. A descrição e a classificação dos seres vivos tem por finalidade organizar as informações sobre as milhares de espécies de seres vivos que há na Terra e assim facilitar o seu estudo. O ramo da ciência responsável por identificar, descrever e classificar os seres vivos em diferentes grupos é chamado taxonomia. Os taxonomistas são profissionais que seguem um conjunto de critérios oficiais para realizar as classificações. No século XVIII, o naturalista Carl von Linné, conhecido como Linneu, lançou seus fundamentos da classificação biológica. Ele criou diferentes categorias de classificação chamadas categorias taxonômicas, utilizadas até hoje. Hoje, a classificação de um ser vivo é considerada natural, isto é, procuram agrupar os seres vivos de acordo com o maior número de semelhanças possível, tentando estabelecer relações de parentesco evolutivo entre eles. A espécie constitui a unidade básica da taxonomia e é definida como um conjunto de organismos com estruturas semelhantes que podem se reproduzir em condições naturais, gerando descendentes férteis. A segunda categoria taxonômica é o gênero. O gênero inclui diferentes espécies que apresentam grandes semelhanças entre si. Segundo a linha de criar categorias taxonômicas cada vez mais abrangentes, gêneros semelhantes e aparentados entre si são reunidos na mesma família. As famílias semelhantes são reunidas em uma ordem. As ordens semelhantes são agrupadas em uma classe. As classes semelhantes
são reunidas em um filo, e os filos semelhantes são agrupados em um reino. Assim, a classificação de um organismo inclui sua nomenclatura para que a espécie possa ser identificada em qualquer parte do mundo. Exemplos de classificação taxonômicas: o lobo-guará, o reino animal, o filo Chordata, a classe Mammalia, a ordem Carnívora, a família Canidae, o gênero Chrysocium, espécie Chrysocium branchiurus. A classificação taxonômica do homem: o reino é animal, o filo é Chordata, a classe é Mammalia, a ordem é Primata, a família Hominidae, o gênero Homo, a espécie Homo sapiens sapiens. O nome científico de uma espécie é binomial, ou seja, é composto de dois nomes escritos em latim e destacados do texto. Por exemplo, a classificação do homem, Homo sapiens. O primeiro nome, Homo, indica o gênero ao qual a árvore pertence e deve ser escrito sempre com inicial maiúscula. Os dois nomes juntos, Homo sapiens, indicam a espécie dentro do gênero. O segundo nome é escrito com inicial maiúscula e nunca deve aparecer sozinho. Árvore da vida. Árvores filogenéticas ou árvores da vida são as relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos que são representados em diagramas. No esquema, cada cor ao fundo representa um reino. Atualmente, todos os seres vivos do planeta estão classificados em 5 reinos, ou 5 grupos, e são eles: reino Monera, representado pelas bactérias; reino protista ou protoctista, representado pelas algas e os protozoários; reino fungi, representado pelos cogumelos, bolores e leveduras; reino plantae, representado pelas plantas; e o reino animalia, representado pelos animais, que podem ser invertebrados e vertebrados.